Há pessoas que fazem via sacra pelos consultórios sem que os médicos atinem com o mal que as afligem. Estou falando dos portadores de doenças raras, que têm sintomas comuns a muitas patologias. Caso típico da doença celíaca, que é uma intolerância do organismo à saúde. No Brasil, mais de 1 milhão de brasileiros possuem essa doença. Por que muitas vezes o diagnóstico é demorado? Quem está aqui para tirar as nossas dúvidas é a doutora em gastroenterologia pediátrica, Maraci Rodrigues. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Doutora, como assim, pelo amor de Deus? Como é que é essa doença, como é que ela acontece? A doença celíaca, ela é um processo inflamatório que ocorre no intestino fino, né? Temos o intestino fino e o intestino grosso. É no intestino fino. E pode acontecer em qualquer faixa de idade, mas essa pessoa que vai ter esse processo inflamatório deve estar recebendo o glúten, que tem aonde? Tem no trigo, no centeio e na cevada. E aqui no Brasil também na aveia, pela contaminação dos estoques da aveia. Na Europa, talvez esse paciente celíaco, ele pode ficar recebendo aveia. Aqui no Brasil, não. Nós temos, então, que nos cuidar, então, retirar o trigo, a aveia, o centeio e a cevada. E esse processo inflamatório, então, ele vai sendo progressivo e quando ele vai ser desencadeado após essa ingestão é bastante variável de pessoa para pessoa, mas por conta de dar inflamação e atrofia dessa parte do intestino onde faz a absorção dos alimentos, essa pessoa vai ter, então, dificuldade em absorver todos os alimentos. E daí a sintomatologia, que é muito variável. Doutora, intolerância à saúde? Na verdade, é um processo que vai levar à doença, né? E essa doença, ela é permanente. Ela vai ser para o resto da vida, né? Então, esse indivíduo, desde que faça o diagnóstico, como você comentou, o paciente às vezes faz uma peregrinação em vários consultórios médicos, em vários serviços do Estado ou particulares, até que alguém atine para essa possibilidade diagnóstica e vai, então, fazer a investigação para se chegar ao final da doença celíaca, né? Doutora, mas como é que a gente identifica, assim, quais são os sintomas que apresentam essa doença? Olha, uma boa pergunta. É isso que a gente tem que alertar e falar para as pessoas, porque vamos comparar, e isso é clássico, né? Não sou eu que estou comparando, é a literatura, comparar a doença celíaca ao iceberg, né? Por quê? Porque imagina que o iceberg só tem 20%, né, em cima da água e os 80% do iceberg, desse material de gelo enorme, embaixo da água. Então, aquela parte em que as pessoas podem ver e desconfiar dos sintomas, eles são muito variáveis. Por exemplo, desde um sintoma bem clássico que a gente chama em criancinhas pequenas, por exemplo, aquela criança tem diarreia crônica, uma perda de peso muito importante com desnutrição, atrofia da musculatura do glúteo, do bumbum. E esse é o sintoma clássico, a tríade clássica. Mas, como nós dissemos, a doença é muito diferente na maneira de apresentação. Nós temos pacientes, criancinhas que só não crescem, criancinhas que só têm anemia, crianças que têm, por exemplo, se sentem só com a barriguinha estufada e até mesmo crianças com constipação, intestino preso, que não resolve com o tratamento do intestino preso. E diversas, daí diferenciar nas faixas etárias também, né? Então, cada faixa etária, por exemplo, adultos descobrem, às vezes, adultos que na terceira década que tem a doença celíaca, segunda década. Então, vamos dizer, qualquer faixa etária pode ser acometida da doença celíaca, inclusive na parte da ginecologia, obstetrícia, aquelas no pré-natal ou então o cuidado, né, antes de pré-natal, essas pessoas que passaram por vários consultórios de ginecologista porque não podiam, não conseguiam ficar grávidas, né? Então, também há esse problema, vocês vejam então a diversidade de apresentação clínica da doença celíaca. Doutora, e que tipo de exame você tem que fazer para descobrir? Olha, graças a Deus, eu diria, nós temos uma modernidade de exames para a doença celíaca no mundo todo, inclusive no nosso Brasil. Nós temos até uma lei, né? Uma lei que foi aprovada pelo Ministério da Saúde, que deve fazer parte, nós temos que, então, fazer jus que ela seja, então, não só aprovada, mas colocada em prática. E essa lei, ela foi sancionada recentemente, nos últimos 10 anos, do qual os pacientes com essa história clínica sugestiva de doença celíaca têm direito a fazer exames de sangue chamado sorologias para a doença celíaca. Então, mesmo que eu seja uma pessoa muito simples, que eu estou lá
na periferia de qualquer lugar, eu tenho esse direito de procurar um posto de saúde e o médico deve estar atualizado, eu espero que sim, que ele estude todos os dias e faça essa hipótese diagnóstica e peça a sorologia para a doença celíaca. Se essa sorologia for positiva, é uma sorologia muito fina, uma sensibilidade muito alta para ser positiva, nesse grupo de pacientes que eu estou pesquisando a doença celíaca, se for positivo, uma grande chance de vir positivo e então, a partir daí, eu tenho um próximo passo. Meu passo final e definitivo vai ser a biópsia do intestino fino, através de uma endoscopia digestiva alta, que é feita mesmo na criança ou qualquer faixa etária. Vou pegar, então, esse fragmento do intestino fino e vou, então, analisá-lo, chegando às características da doença celíaca, onde eu vou ver, então, uma atrofia dessa vilosidade da mucosa do intestino fino, né? E aí, eu tenho a condição de dizer, não, essa pessoa tem doença celíaca. Eu tenho que retirar, então, o glúten contido no trigo, no centeio, na cevada e também aqui no Brasil, na aveia, isso para o resto da vida e fazer, então, uma educação dessa família para nunca mais ter contato com o glúten. Ô, doutora, a senhora está falando aí que a pessoa às vezes demora 30 anos para descobrir que tem a doença. É verdade. E nesses 30 anos a pessoa sente exatamente o quê? Sente mal, indisposta? É muito interessante, né? Porque existem essas pessoas, e a gente não sabe exatamente por quê, que existe esse intervalo, né, tão diferente de uma pessoa para outra. E, às vezes, uma pessoa de 30 anos, por exemplo, sem ter só uma apresentação, é um exemplo, porque nós temos várias apresentações, por exemplo, só uma grande, como se fosse uma dispepsia. Dispepsia é um termo médico que a gente fala assim, olha, ele sente estufado, ele sente uma digestão muito lenta. Então, olha, vejam bem, até uma pessoa que tem esses sinais e sintomas que nós estamos falando, que está se sentindo estufado, com digestão lenta, e isso aborrece essa pessoa dia após isso, isso também é motivo de entrar num diagnóstico diferencial da doença celíaca. Porque, doutora, às vezes a pessoa sente isso há tantos anos que acha que é natural. Exatamente, exatamente. E então ela deve estar em contato com o seu médico, porque se não fizer o diagnóstico correto e instituir a exclusão deste glúten, que é o trigo, aveia, centeio e cevada, pode ter consequências muito sérias para a sua saúde. Agora, doutora, a senhora falou uma coisa que me preocupou. A senhora falou assim, espero que o médico esteja preparado. A dificuldade do diagnóstico passa por aí, pela dificuldade dos médicos de detectar essa doença, estarem preparados para isso? Sim, vamos dizer, a medicina, eu acho que diferente de algumas profissões, ela exige que você esteja sempre atualizado, você tem que estudar todos os dias. E na universidade e nos cursos de especialização, é claro, se esse indivíduo não teve contato com essa doença, não aprendeu os sinais e sintomas e a diversidade de apresentação da doença celíaca nas diversas faixas etárias, ele não vai fazer o diagnóstico, ele não vai se destacar com essa possibilidade, então não vai examinar e perder a história com essa possibilidade e aí ele não vai chegar ao diagnóstico correto. Então, infelizmente, existe sim desconhecimento tanto da parte médica como da população em geral. Agora, doutora, existe um tratamento ou uma reversão do quadro? O tratamento é realmente dietético. Por mais que existam especulações na literatura, em congressos, que isso, tomara que um dia a gente mude, ainda tenha outras oportunidades para o paciente, mas até o momento, o certo é realmente retirar esses alimentos já falados da dieta do paciente, excluí-lo totalmente. Não é 99%, é 100% de exclusão do glúten da dieta para o resto da vida. Doutora, muito obrigado, viu? Espero que a gente agora passe a se preocupar um pouco mais com essa doença, né? Espero mesmo. Em todo o Brasil. Obrigado, viu, querida?